Olá! Nesse IELTS Assignment, nós temos que fazer a priori o processo de skimming. Você provavelmente já ouviu antes, mas vamos simplesmente recapitulá-lo. Primeiro, precisamos de ler o primeiro parágrafo por completo. Desta forma, nós compreendemos o que é a introdução, em essência, o conteúdo abrangido pelo texto. Caso o primeiro parágrafo seja extremamente pequeno, a sugestão é você ler também o segundo parágrafo por completo. Após ler o primeiro parágrafo por completo, considerando, portanto, que ele é a introdução ao texto, depois você lê o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente. Então, neste parágrafo próximo em particular, ele começa do In 1979 e vai até o National Literacy Crusade. E depois, aqui em particular, percebo que este parágrafo ele é composto por um período e depois o segundo, que é o último. Então você acaba o lendo por completo. Mas agora, num outro parágrafo maior como este, por exemplo, o primeiro período vai aqui no during, indo até o, vejamos, learned at all, e depois ele começa do the research e vai até o were. Então você lê somente esta parte, pulando esta outra. E por que você faz isso? Porque os textos IELTS são estruturados no formato de tópico frasal, onde quando você lê o primeiro período de um parágrafo, você compreende a essência dele. O restante dele envolve, na maior parte das vezes, nada mais, nada menos do que o detalhamento do que é explicado a priori no tópico frasal. E você, então, lendo somente os tópicos frasais, já é o suficiente para uma primeira leitura inicial. Depois de repetirmos este processo, lemos o último parágrafo por completo, que no caso seria o parágrafo conclusivo. Então, os únicos parágrafos que realmente lemos por completo são o primeiro e o último. Cada parágrafo subsequente entre o primeiro e o último, você busca ler somente o primeiro e o último período em um processo de leitura inicial. Agora, ao longo da sua leitura, a minha sugestão é que você sempre destaque palavras-chave, ou seja, números, nomes, informação específica que define com exatidão o tipo de informação individual abrangida pelo parágrafo. Então, aqui, por exemplo, neste parágrafo, temos o 1979, National Literacy Crusade, 1985, 300,000. Estes aqui são números, informações específicas que definem com exatidão o que este parágrafo abrange. Portanto, quando você destaca visualmente isto ao longo da sua leitura, você tem a capacidade de, rapidamente, tendo em vista as questões, voltar e identificar aonde as informações que você está buscando se encontram, porque elas estão visualmente destacadas no texto. Agora, algumas observações importantes sobre a realização das questões em si. Aqui nós temos sentenças incompletas nos quais, com o texto advindo do reading, termos a capacidade de completá-las. Aqui se mostra a importância do destacar de palavras-chave. Temos aqui o The Nicaraguan National Literacy Crusade, e nós temos aqui logo neste parágrafo que nós destacamos National Literacy Crusade igualmente. Então sabemos que a resposta para essa questão provavelmente está aqui ou próxima aqui, fazendo o processo de retorno às partes que realmente importam do texto acontecer de uma forma bem mais fluida. Sempre preste bastante atenção, igualmente, às informações específicas que se encontram logo antes e depois do espaço em branco. Aqui, nessa próxima questão, o seu objetivo é estar definindo o que é yes, no ou not given. Ou seja, o que está de acordo com o que o texto fala, o que não está de acordo, contradizendo o que o texto fala, ou o que não é abrangido pelo texto. Então temos que classificar cada uma dessas sentenças conclusivas do texto, tendo isso em mente. O que faz sentido, ou seja, o que está de acordo, o que não faz sentido, o que não está de acordo e o que não foi dado. Bom, o que está de acordo, yes, é muito óbvio. É simplesmente uma sentença que fala o mesmo que o texto fala, só que com palavras diferentes. Agora, o que nós temos aqui é a necessidade de ficarmos extremamente atentos sobre o que é no e not given. Porque, em especial no que é not given, as pessoas realmente se confundem. O not given se dá em duas circunstâncias. A primeira e mais óbvia é quando a sentença em particular abrange um tópico que não foi abrangido pelo texto em nenhum momento. E a segunda, menos óbvia, é que
quando a sentença abrange algo que o texto abrangeu, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não nega de forma explícita aquilo. A maior parte das pessoas despreparadas acaba marcando uma sentença que tem isto, sendo como falsa. Então eles marcam uma sentença como esta, como falsa. Só que é not given. Eles partem pelo pressuposto de que se o texto não está falando de forma exata, automaticamente é false. Agora, se você tem o texto abrangendo este tópico, mas não necessariamente chegando à conclusão que este tópico da sentença, da questão, abrangeu, mas também ele não nega de forma explícita, é not given. Porque o que é no se dá em somente duas circunstâncias. Primeiro, quando o texto explicitamente nega o que a sentença fala, ou dois, quando o texto diz o exato oposto. Então, quando o texto nega, por exemplo, você tem a sentença falando o carro é azul e o texto fala o carro não é azul. Esse é um exemplo de negação, que portanto é no. E naturalmente a outra circunstância é, por exemplo, o texto falando o carro é vermelho e a sentença fala o carro é azul. Ou seja, você tem uma contradição onde que o texto não nega, mas diz o oposto. Isto naturalmente, portanto, é também no. Somente são essas duas circunstâncias onde que isso acontece, porque qualquer outra é not given. E por último aqui, nós temos uma questão múltipla escolha, no qual temos que fazer a seleção de duas opções deste grupo. O mais importante nesse tipo de questão é confiar na sua primeira impressão. Neste caso aqui em particular, nas suas primeiras impressões de resposta certa. Porque são exatamente essas dinâmicas de rapidamente selecionar opções, tendo em vista, claro, uma análise atenta, mas honestamente assertiva, é que farão diferença, em especial no seu time management, na sua administração de tempo no exame de reading. Então, sempre quando em dúvida, vá com sua primeira impressão. A sua primeira impressão é a conexão mais próxima que você tem com a sua real capacidade cognitiva, independente se você está se sentindo nervoso pelo exame. Normalmente, uma segunda ou terceira impressão de resposta certa é você simplesmente duvidando de si mesmo. Então, é muito melhor você tomar uma decisão com assertividade do que o contrário.